Boa, e aí, mano, beleza? Cara, eu tô passando pra falar aqui daquele scriptzinho lá que eu comentei que me ajudou a encontrar vagas que não estavam dentro da aba de vagas ali do LinkedIn. Mas deixa eu tentar dar um exemplo aqui mais prático, né, do que exatamente esse script vai fazer, tá? Então, quando você entra aqui no LinkedIn, você vai procurar alguma coisa. Por exemplo, deixa eu entrar aqui no seu perfil, que eu já tava olhando, né? Aqui você colocou que você é analista de comunicação sênior e você também já trabalhou como assessor de imprensa, né? Então, na prática mesmo, o que você faria? Você pegaria aqui, né, assessor de imprensa, né? Você viria aqui na aba de vagas, colocaria aqui assessor de imprensa, sei lá, sênior, uma coisa assim. E começaria a olhar aqui as vagas. Não sei se esse é o termo correto, você precisaria também ver os melhores termos ali, né? Pra garantir que você tá acessando as melhores vagas. Então, tem um analista de comunicação corporativa aqui da Seguros Unimed. Legal, tem essa vaga aqui. E aí você olharia vaga por vaga, talvez mude com outro termo, não mude, então tem que olhar. Tem uma vaga aqui de PR da Lala Movie. Ok, então tem esse caminho, né? Agora, é, digamos que você queira encontrar outro tipo de vaga, tá? Vagas que não estão ali na aba de vagas. Então, tem muitas pessoas que pesquisam, aliás, que colocam as vagas não no formato de vaga, mas sim no formato de publicação. Então, você vai vir aqui, né? Por exemplo, publicação. Aí ele vai estar aqui assessor de imprensa sênior, né? O que você procurou, publicação. E aí ele vai trazer aqui, ó. Por exemplo, esse cara, que é o Leonardo, ele, ele é um Press Officer Social Media Manager. E aí ele, sei lá, o que ele tá falando aqui, eu não me importo, né? Mas, ó, beleza, aqui embaixo, ó, a Regina, ela tá postando aqui que tem uma vaga de assessor de imprensa pleno, que foi postada há 3 semanas, tá? Mas, enfim, o ponto é que ela fez essa pesquisa. Tem formato aqui, tudo, tarará. Essa vaga específica aqui, ela não está lá na aba de vagas. Não sei que pelo menos eu entendi que não, né? Ela não está lá. Esse aqui também tá trazendo, então esse aqui também não tá lá, mas os dois são dessa R Hunters, né? Então eu tô assumindo que é a mesma coisa. Agora, ó, essa pessoa aqui, esse Felipe Galberto aqui, ele. Beleza, é por isso que ele achou, né? Porque tá escrito aqui assessor de imprensa sênior, mas ele tá falando que ele entrou numa vaga, ele não tá postando uma vaga, né? Então, tem essa questão assim, né? Do tipo, ó, atendimento de imprensa, né? Enfim. Esse aqui é uma vaga mesmo, tudo certo, né? Ele entraria aqui. Ó, principal dica que eu daria, tarará, e tipo, cara, não é vaga, foda-se, então não quero saber, né? Então a ideia aqui é que você entra nessa questão, né? De que. Eu posso fazer a mesma coisa, só que por data, né? Vou filtrar aqui, tipo, sei lá, na última semana, as vagas que tem, tipo, ó, não tem aqui assessor de imprensa. Posso tirar aqui, se alguém postou algo do tipo na última semana. Ó, essa vaga aqui foi postada há um dia. Então, dessa esfera, comunicação e reputação. Tudo bem que ela tá lá, né? Na aba de vagas. Ó, procura assessor de imprensa que trabalha de forma freelancer. Cara, bem simples. Foi postada há um dia, mas, sei lá, talvez tenha alguma coisa aqui, sabe? Esse cara aqui, ó, estou buscando um novo cargo. Você não é vaga, então eu não quero você. Então, o script, ele vai fazer esse monólogo que eu entrei aqui agora, de tipo, é vaga, não é? Tá dentro desse tempo, não tá? Ele vai fazer isso, só que em massa, né? E vai deixar isso salvo no lugar para você olhar, só bater o olho e achar vagas, por exemplo, como essa do William aqui, por exemplo, né? Ou como essa aqui da Janaína, né? A ideia é basicamente essa aí do script, tá? Como que ele funciona? Eu deixei um lay a mim aqui pra a gente passar por ele com calma, mas o script, como eu comentei, ele vai fazer duas coisas. Ele vai buscar vagas. Aqui ele tá falando 24 horas com 20 combinações, mas você pode mudar isso. Ele vai buscar essas vagas pelo tempo que você quiser, com as combinações que você quiser. Ele vai filtrar essas vagas para não tá ali coisas que não te interessam, como uma pessoa falando sobre a área ou algo do tipo. E aí ele vai te entregar 3 planilhas que vão ter vagas aprovadas, que passaram ali pelo script como todo, né? Pelo código aqui, passou pelo código e deu tudo certo. Vão ter vagas duvidosas que você tem que olhar e garantir que elas são mesmo vagas que funcionariam. E vão ter vagas ali descartadas que, cara, o script jogou fora, mas se você quiser conferir é bom, sabe? Pra você ter essa noção, né? E aí,
tomei a liberdade de ir no seu perfil, pegar ali o seu perfil e adaptar o código para como se você estivesse buscando assessor de imprensa, analista de comunicação, PR, tudo sênior, né? Remoto ou híbrido presencial e na Grande São Paulo. E aí ele vai barrar coisas como, tipo, sei lá, um jornalista pedindo fonte, uma divulgação de clipe, um curso, uma mentoria, vaga júnior, coisa do tipo assim. E isso é 100% adaptável, customizável, tá? E aí depois eu te mostro exatamente como é que você mexe nisso, tá? E aí, o que você precisa saber aqui antes de começar, tá? É que isso não é de graça. Tem um custo aqui. É um custo que na minha cabeça é um custo pequeno, mas tem um custo, tá? Então a gente tá usando basicamente duas coisas aqui, que é esse API Fi, eu já expliquei o que é, e qualquer LLM aqui, que aqui no caso ele tá falando que é Anthropic, porque foi assim que ele montou a documentação, mas é qualquer LLM que vai ajudar a filtrar melhor os nossos posts, que eu também já entro mais no detalhe de como tá funcionando isso. E porra, que é essa aqui, que é um API Fi, tá? Então, se eu abrir aqui, ó, apifi.com, ele existe um conceito de web scraping, que é tipo de raspagem, raspar as coisas na internet, que é entrar num site, pegar algumas informações e sair. Entrar num site, pegar outras informações e sair. Entrar em outro site, pegar informações e sair. Então eles chamam de crawling, crawling com scraping, né? Então tem um pouco disso, né? Que é essa ideia de pegar um monte de informação, extrair dados de páginas da internet de forma automatizada. Então, na prática, o que está acontecendo desse script aqui é que ele é um grande web crawler scraping aí de vagas do LinkedIn, tá? E aí, por que a gente precisa dessa porra aqui, desse API-Fi, tá? Esse API-Fi, ele existe para API-ficar, entre muitas aspas, assim, né? Antes, o que é uma API, tá? API API. API é uma maneira que os códigos conversam com outros códigos, com produtos, programas, coisas do tipo assim. Então, ele até fala que é uma interface de programação de aplicações. Então, é um jeito que... ah, sei lá, é um jeito que a Apple ou, sei lá, qualquer aplicativo de tempo consegue pegar quantos graus está lá fora sem eles precisarem desenvolver a tecnologia de medir o clima, né? Eles vão pegar isso sei lá, um climateweather.org, qualquer lugar assim que já faça isso. Basicamente, eles vão lá olhar, ok, hoje tá tantos graus, e eles meio que só imprimem isso na interface para você ver, né? Então, APIs como todo são isso. E aí o API-Fi, ele API-fica coisas que não são API, tá? Se você procurar aqui por LinkedIn API, você vai ver que existe, tá? Existe uma API do LinkedIn, né? Que, enfim, que basicamente, eles explicam o que ela faz. Só que, para você ter acesso a essa API, você precisa meio que se tornar um parceiro, entre aspas, né? Você tem que entrar nesse portal do desenvolvedor do LinkedIn. Se eu não me engano, é uma parada que você tem que pagar. Então, ó, tem aqui a oferta de APIs. Enfim, é uma parada bem chata, extensa e inútil que o LinkedIn faz. Obviamente é porque tem um custo para eles, né? Mas assim, que não ajuda. Então, o API-Fi, ele basicamente passa por cima desse processo e facilita as coisas pro nosso lado, né? E é por isso que a gente tá usando ele aqui, tá bom? Então, enfim, dei toda essa volta só pra você explicar aqui o que tá acontecendo. E o API-Fi, quando você cria uma conta, você tem $5 por mês para usar, tá? Cada busca vai gastar cerca de $1 ou $2, né? Então aí é importante você saber sobre isso. E aí tem configurações que você pode mexer ali no código para gastar mais, gastar menos. Se você achar que faz sentido, você pode colocar sim mais dinheiro nela. Você vai ver que é uma ferramenta muito boa. Mas aí fica a seu critério. Você também pode usar só a versão gratuita dela, tá? E a outra coisa é que, independente da LLM que você usar aqui, se você for usar uma coisa do Cloud ou ChatGPT, qualquer coisa do tipo, você vai precisar ter um dinheiro ali, tá? Aqui ele tá falando do Anthropic que precisa de $5 mínimo, porque é o que eles pedem, é o que o Cloud pede para você se cadastrar na plataforma deles ali de API. Mas cada execução ali é centavos, eu vou mostrar um pouco como é que tá a minha, só para você ter essa noção, tá? Eu já entro nesse ponto aqui específico, mas vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é instalar o Python no seu computador, tá? Então você quer rodar o código aqui de fato. Então você vai vir aqui, vai precisar Python. Você vai vir aqui, é só você entrar aqui. Aí você vai vir em Downloads.
Você vai clicar em Windows. E aí, nessa coluna aqui toda, ó, você vai ver que são a release, a stable release, né? São as versões estáveis do Python, são essas que você quer. No meu caso aqui, eu uso 64 bits no computador, né? Eu imagino que o seu também seja. Então, você clica aqui para baixar, ele vai baixar. Você abre ela, e aí o meu, ele tá pedindo para fazer um upgrade, o seu provavelmente vai estar pedindo para instalar. E aí tem uma coisa importante só que vai precisar fazer aqui, duas coisas que você precisa ficar de olho, né? Que você precisa ficar de olho no path. Quando ele perguntar se você quer que ele instale o path junto, é uma coisa assim, eu não lembro exatamente como é que é o nome, você precisa falar que sim, que você quer que instale o path. E outra coisa é o pip, tá? Que é um instalador de pacotes aí junto do Python. Ele vem junto, tá? Isso vem tudo junto, só tenta bater o olho nessas coisas, o path e o pip, para garantir que eles estão sendo instalados aqui corretamente. Eu acho que eles estão marcados que sim, para instalar que sim como padrão, só para você ficar de olho nisso. Como que você confere se o Python foi instalado de fato, tá? Então você vai vir aqui, você vai digitar prompt, né? Prompt de comando, qualquer coisa aqui. E aí você vai abrir o Run as Administrator aqui para ele abrir. Então ele vai estar no modo aqui para você verificar. E aí você vai digitar aqui, ó, Python, passo, traço, que é menos, né? Version. Você vai dar um Enter. E aí ele vai te falar qual que é a versão do Python que tá ali. Você sabe que foi um sucesso a instalação quando aparecer isso aqui, tá? Eu te aconselho a instalar o Python, reiniciar o computador, fazer esse teste. Que às vezes ele dá uns bugs aí enquanto o sistema tá reconhecendo ele, tá? Apareceu aqui, Python tal. Fechou, sucesso, você tá com o Python instalado no seu computador, tá? Agora, não é porque o Python tá instalado no computador que com certeza absoluta já vai funcionar, beleza, é só sair rodando código. Então tem outras coisinhas que a gente precisa fazer. Então, você vai precisar baixar, não precisa ser literalmente esse programa que eu tô usando, mas eu gosto dele, porque ele é gratuito, que é o Visual Studio Code, é o VS Code. Então você vai no Google de novo, você vai pesquisar aqui VS Code, você vai vir aqui Visual Studio Code, e vai clicar aqui em Download for Windows, vai instalar ele, beleza, né? E ele vai abrir aqui uma tela, você não vai ver essas duas coisas, vai ter tipo isso aqui nele. E aí, o que você precisa fazer, tá? Esses arquivos que estão aqui, ó, eu vou te passar eles no formato de zip. Você vai pegar eles, vai dizipar, né? Vai colocar numa pastinha que você não vai apagar eles facilmente, tá? Por exemplo, o meu, eu tenho uma pasta aqui, ó, que é o D2 projetos, e aí eu fiz uma pasta aqui chamada Pedro, né? Só pra te mostrar, mas todo projetinho meu eu coloco numa pastinha que eu sei que eu não vou apagar e eu deixo elas ali isoladas, tá? Você vai extrair eles, ok, eles vão estar aqui. E aí você vai clicar aqui em File, né, quando instalar o VS Code. Open Folder. Você vai navegar até a pasta que você quer, que você extraiu eles. Vai clicar em Select Folder e aí ele vai abrir, vai ter mais ou menos isso aqui que eu tô mostrando, tá? Ele vai ver, você vai ver que ele vai dar uns avisos de erro, vai ter umas coisinhas ali que eu já vou mostrar como resolver. Antes de você mexer aqui, tá? Antes de você mexer nos códigos em si, vem aqui em Extensions, tá? Eu não sei se essa aba aparece aqui, essa coluninha aqui, espero que ela apareça. Fica aqui em Extensions. E aí você vai procurar aqui por Python. Esperar ele carregar. E aí você vai instalar essa cobrinha aqui, a cobrinha azul e a cobrinha amarela. Você vai instalar esses 4 aqui, tá? O Debugger, Python, PyLance e o Environment. Eu acho que o Extension Pack Mas o ponto é, instala esses 4 aqui só para o VS Code entender o que é um arquivo .py, o que é um Python, né? Para ele reconhecer a linguagem aqui, você não tem nenhuma dor de cabeça, tá? Aí eu tô seguindo todas as instruções com esse arquivo aqui, tá? Esse leia-me, esse readme. Então ele tem aqui o... beleza, a gente chegou aqui na parte do instalar o VS Code, a parte da pasta, né, que eu comentei aqui. E aí a gente vem para a parte da instalação das bibliotecas, tá? Então, o que acontece? Só para explicando assim meio que por cima. Deixa eu descer um pouquinho aqui, já explico tudo que tá aqui, tá? Mas, bom, então, mano, aí aqui o que você vai ver é que basicamente, ó, por exemplo, esse API File Client, ele eu não vou entrar muito no detalhe, mas ele é uma biblioteca. Então, basicamente, quando o código tenta chamar o API File Client, ele tá indo bater lá na porta da empresa, né? Dos códigos que a API File fazem.
e pedir alguma coisa específica ali deles. Tipo, ó, eu preciso de piriri pororó. Aí, beleza. Com base nisso, você consegue ter já uma noção ali, né, do que ele faz, né? Então, você vai ver que algumas coisas vão ter alguns erros aqui, vai estar aqui em problemas, provavelmente. Falando que vai ter alguns problemas. E aí, você precisa falar pro código agora, tipo, ó, beleza, ok, você entende Python, mas agora você precisa entender o que são essas bibliotecas que estão aqui, tá? E aí eu já deixei aqui um requirement, que é basicamente o que ele pede aqui de fato, tá? E aí eu deixei eles separados aqui. Basicamente a gente vai usar o API Phi, esse detector de linguagem, para garantir que a gente tá pegando o post em português, que era aquele problema lá que apareceu um monte de vaga americana, né, que eu comentei. Da Anthropic, caso você vá usar LLM da Anthropic para fazer o segundo filtro, que eu já explico o que é, ou da OpenAI. Eu meio que coloco aqui para ele já instalar os dois, porque tanto faz, né? Então, como que você vai fazer, tá? Você vai clicar aqui em terminal, você vai abrir, vai colocar em novo terminal, vai aparecer mais ou menos isso aqui que eu tô mostrando. E aí você vai escrever, se você quiser, você pode até copiar do que tá aqui, ó, tá? Eu já deixei separadinho aqui. pip install-r requirements.txt. Então, basicamente ele tá falando, instala tudo que tá no requirements. Então, você vai colar isso aqui. Você vai ver até que o pip vai ficar amarelinho, porque ele já reconhece que é um Python, né? No meu caso aqui, ele já tá instalado. Isso aqui é para criar um ambiente virtual, você não precisa fazer. Você pode fazer, mas eu não costumo fazer, tá? Para esse tipo de script aqui. Pra tirar aqui do jeito que eu fiz, eu dei Ctrl L, tá? O terminal tá aqui, tá? Se você rolar, ele tá aqui. Mas o Ctrl L, basicamente, ele deixa mais limpo aqui essa parte. Quando você fizer isso, ele vai passar um tempo ali, ele vai... Deixa eu ver até se eu tenho... eu não tenho mais um exemplo aqui, mas ele vai ficar... ele vai mostrar ali que ele tá carregando, tá baixando algumas coisas. E depois que ele baixar, beleza. Você vai ver que os problemas vão sumir. Se não sumir, você pode só fechar aqui o... Se ele continuar aqui com os problemas, você pode só fechar o VS Code e abrir de novo. Provavelmente ele vai ter sumido, tá? Cara, quando você terminar isso aqui, beleza, acabou a parte de instalação. Você não vai precisar fazer isso aqui nunca mais. Qualquer script que você rodar, qualquer coisa que você rodar relacionada a Python, menos a parte da biblioteca, né? Mas qualquer coisa que você rodar Python, meio que já vai estar resolvido. E é isso, você vai ter isso aqui até pra você fazer outras coisas, tá tudo certo, tá? Beleza, depois que você instalar as bibliotecas, você vai precisar agora criar as contas, tá? Então você vai precisar criar duas contas, tá? Uma conta vai ser no API Phi aqui, né? Então você vai entrar aqui no API Phi, vai pedir para logar aqui e tudo. E aí quando você entrar, ou você entra aqui console.apify.com, vai pedir para você fazer a conta. E aí aqui embaixo, vou até dar um zoom aqui para você, para você ver aqui, né? Ele vai estar escrito assim, usage, vai estar... O seu provavelmente vai estar 0 de $5, tá? Então você tem $5 aí gratuitos pra isso. No meu caso, eu já usei bastante aqui, tá? E ele reseta mensalmente. Então, se você usou, acabou $5, quiser esperar pra rodar no mês que vem, você pode fazer isso. Ou você pode pagar, né? Se você achar que faz sentido, você pode vir aqui em Billing e realmente pagar por isso aqui pra aumentar o seu consumo. Que vale a pena, tá? Pra fazer esse tipo de trabalho aqui, pra achar as vagas, tá? Beleza, por que a gente fez essa conta aqui, né? O que tá acontecendo? Você vem aqui pra basicamente você clicar aqui em Settings, vir aqui em API Integrations, e aí aqui você provavelmente vai ter esse Default API Token, que é uma API sua, que é criada quando você cria conta, né? Ele fica aí, basicamente, né? Aí eu já estava testando aqui, né? Antes eu fiz uma outra chave aqui, mas você pode vir aqui em criar novo token. Eu vou colocar uma data de expiração para amanhã, só para, né? Pra não ficar aqui, porque você vai ver minha chave. Essa chave aqui, essa chave de API, ela é tipo uma senha, então tem que tomar cuidado onde você coloca ela, o que você faz aqui com ela, tá? Então, eu vou criar aqui, tanto faz a que eu vou pegar aqui, que as duas vão inspirar. E eu vou copiar ela aqui, tá? E aí eu deixei esse arquivo aqui, que é um config.py, que é onde você, tipo, não tem problema se olhar essa chave, porque, como eu falei, o seu provavelmente vai estar vazio, assim. Vai estar alguma coisa assim, ó. Né? E, basicamente, a ideia é você vir aqui e falar, ó,
Pro API para você conversar com ele, você vai vir aqui, né? E você vai bater nessa chave para trocar ideia com ele, fazer o código, trocar essa ideia, tá? Mexendo na configuração do API, aí você precisa decidir se você quer usar alguma coisa da OpenAI ou se você quer usar alguma coisa da Anthropic, tá? O que eu aconselho que você faça? Você vai numa LLM sua aí, e aí você pergunta... E aí você pergunta, sei lá, dados, modelos da Anthropic e da OpenAI, qual que tem a API mais barata por token? Alguma coisa assim, tá? Aí ele vai procurar, né, os tokens, e ele vai falar, olha, por exemplo, a OpenAI leva o melhor custo por token, e ele vai falar o preço aqui das coisas. Você não precisa entender exatamente o que está escrito aqui, mas o que você precisa saber é que o GPT-4o Mini, ele custa 0,15 o input e 0,60 dólares o output aqui, baseado no tamanho dele, se eu não me engano, é 1 milhão de tokens, tá? E o Cloud, que é esse aqui, que, se eu não me engano, ele nem funciona mais, esse 3.5 aqui. Mas ele custa $1 por input, 5 dólares por output, que eu não tenho certeza se tá certo isso aqui, tá? Mas o ponto é, você pode ver que esses são os modelos de custo mínimo, e é esses que a gente precisa, dos mais baratos, e aí você pode seguir com o modelo aqui, por exemplo, da OpenAI. No meu exemplo, eu vou usar o da Anthropic, porque eu já paguei por ele. Eu não fiz essa busca antes, mas você vai ver que mesmo assim ele gasta muito pouco, tá? Então, mesmo da Anthropic, não é lá grandes coisas. Você não precisa pagar o mensal do ChatGPT ou do Cloud para usar nenhum desses aqui. É uma parada separada, né? Tem a ver com a API deles. Mas do OpenAI aqui, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui OpenAI, Platform API, por exemplo, uma coisa assim. Você vai entrar aqui na API Platform deles. Vai vir aqui em login, vai clicar aqui em API Platform, e aí você vai logar, vai fazer uma conta, se não tiver conta você vai logar, e aí lá em algum lugar ele vai ter algum lugar que você vai ter que colocar que você vai encontrar uma chave ali de API, eu não sei exatamente como funciona aqui dentro da plataforma deles, mas é algo relativamente fácil, tá? Pro Cloud, eu já sei qual que é a plataforma, é só te mostrando como que você faria, né? Você colocaria Cloud Platform API, e aí você faria ali o login, e aí você cairia aqui. Para o Cloud, você é obrigado a colocar 5 dólares só para acessar essa página. Você precisa colocar 5 dólares. No caso, 5 dólares hoje tá custando R$ 25. Então, esse é o único investimento em dinheiro que você tem que fazer, a não ser que você queira colocar mais dinheiro no API Fi, que é o que eu comentei antes, né? Dependendo de quanto você rodar, do que você fizer nas configurações lá, talvez você bata esse uso aqui de 5 dólares por mês. Aí você talvez queira colocar mais dinheiro, tipo mais 5 dólares, alguma coisa assim, tá? Mas é isso. Eu já fiz alguns testes, já rodei algumas vezes. E eu só gastei 75 centavos aqui. Eu não sei se vou conseguir ver os usos aqui que eu tive, mas ó, eu usei algumas vezes aqui, tá? Então ele só usou 75 centavos. Então, por conta do modelo que eu escolhi, ele usa bem pouquinho. Você não precisa usar os modelos mais novos, o Opus, sei lá, o Fable, você não precisa usar nenhum deles. Pode focar no Haiku, que é o mais. Ele até serve, ele até fala que, ó, que tem um menor custo, mais rápido e tem um alto volume. Então, beleza. É para isso que a gente precisa mesmo, tá? Fechou. Então, digamos que você vá por aqui mesmo, tá? Do Cloud. Você vai vir aqui em chaves de API. E aí você vai criar aqui uma chave de API, né? E vou dar qualquer nome para ela aqui. Eu vou colocar aqui minha validade de 3 horas, porque tanto faz. Vou pedir para ele fazer aqui. Vou copiar essa chave. Vou voltar aqui. E aí na parte aqui do Anthropic eu vou colar aqui no meio das aspas. No meio das aspas, tá? Vou deixar aqui. E aí eu vou salvar esse arquivo. Eu sempre preciso dar um Ctrl S aqui para deixando eles salvos, tá? Então agora eu tenho o token do API Fi, tenho o token do Anthropic. Eles estão salvos aqui. Se você quiser usar a OpenAI, você vai fazer tipo o contrário, tá? Esse da Anthropic, perdão, ele vai ficar vazio. O da OpenAI vai ficar preenchido. Ele não pode ter espaço aqui no meio. Ops, ele não pode ter um espaço no meio dele, tem que ficar literalmente vazio assim, aspas colado com aspas aqui, tá? Deixa eu voltar como é que tava antes. Por que que eu faço isso, tá? Eu deixo aqui ele como alternativa. Então, se um tá preenchido e o outro não, ele vai rodar só esse aqui, né? E
o script, se você deixa as duas chaves ligadas aqui, você coloca a chave nos dois, ele vai dar um erro, né? Então ele nem vai contar aqui. Então eu só deixo a chave vazia e tá tudo certo. Última coisa aqui da configuração que você precisa saber é essa parte aqui do modelo que está sendo usado, que era aquele, basicamente, que eu estava comentando lá com você, né? Então, o Cloud, eu optei por usar esse modelo, que é o Haiku 4.5, tararara, e pro ChatGPT, se você preferir usar ele, você vai colocar a chave aqui. Eu já estou optando por usar o modelo mais barato que eles têm, que é o 4O Mini, tá? Então é só usar as chaves corretas aqui, você basicamente não vai precisar mexer em mais nada. Salvou esse arquivo. E aí, vamos voltar aqui pro README, só pra gente continuar aqui, né? E aí, a partir de agora, né? Isso aqui, acho que ele já vai vir correto, né? A configuração que eu falei aqui das chaves, tá? Aí, a partir de agora, você já pode rodar esse script como um todo, tá? Eu vou abrir aqui agora o buscar vagas pra gente ver como que tá funcionando o script, tá? Tudo que tiver entre essa parte aqui de configuração principal aqui do script até a parte de log, tá? São coisas que você, em teoria, pode mexer. Eu tomei liberdade de pegar o seu perfil lá do LinkedIn e já pedir para adaptar as coisas do script para essa parte aqui que eu já chego aqui, tá? Mas o que você pode ir fazendo, tá? Você pode definir a janela de tempo. Então, lembra que eu mostrei lá no começo que você pode pegar uma janela do LinkedIn. Você pode fazer uma busca do LinkedIn e procurar por dia, por 24 horas, ou por uma semana, ou algo do tipo. Aqui é a mesma coisa. Então, você pode colocar 24 horas, ou você pode escrever week. E aí ele muda pro formato de semana, ou, sei lá, month. E aí ele roda pro mês todo, tá? Só toma cuidado, porque quanto mais... ele até vai procurar aqui, né? Então, olha, ele até fala, atenção ao custo, tá? Ele vai cobrar mais ou menos $2 a cada 1000 posts que ele verificou, tá? Não posts corretos, posts verificados como um todo, assim, no geral. E ele vai olhar 25 posts por query. O que é uma query, tá? A query vai estar aqui embaixo. Então, ó, assessor de imprensa que tem esse vaga or contratando or estamos contratando sênior é uma sintaxe do próprio LinkedIn de busca, tá? Você pode usar isso, você pode, sei lá, literalmente pegar isso aqui, entre essas aspas únicas aqui, jogar lá no LinkedIn, aqui, né? Deixa eu ver se estou fazendo certo. Eu não paguei o prêmio, com esse banner feio aí. Vem aqui. Aí se eu colar, ele vai fazer exatamente essa busca aqui, tá? Então é basicamente a mesma coisa que eu tô fazendo. Só que ele só vai fazer aqui por 24 horas e aí ele vai fazer todos os filtros aqui, né? Então ele vai falar que ele só quer o idioma-alvo PT, que é só em português. Se você quiser procurar por vaga gringa, você pode procurar por EN. Aí ele vai procurar aqui, funciona também. E aqui são outras coisas, tipo, ó, se você aceitar híbrido, você pode deixar true. Se você não quer híbrido, você pode deixar false. E ele vai focar em vaga remota só. Presencial região aqui também, acho que é basicamente a mesma coisa. Se você não quiser presencial, 100% presencial, coloca false, ele também vai mudar aqui. E se você quer usar LLM, que eu prometo que fica muito melhor se você usar, então eu deixaria aqui como true, mesmo que tenha um gasto lá de R$25, mais ou menos. E essas coisas aqui você pode mexer, são coisas configuráveis, tá? Mas é uma trava ali basicamente de custo, que você pode, se você achar que a qualidade tá boa, você pode colocando mais chamadas ali de LLM, você pode subir pra 90, 100 chamadas aqui. A nota mínima ali, tá? Então, tipo, cara, eu já entro nesse detalhe, mas você não precisa entender como o código funciona, você pode só jogar esse código como todo ali no chat GPT e pedir pra ele te explicar, principalmente o que tá aqui na configuração principal pra você mexer, tá? Mas ele não vai passar para LLM se tiver uma nota menor que 45. Ele não dá uma nota de aprovação, a LLM não dá uma nota de aprovação se for uma nota menor que 60, sabe? Por aí vai, né? Então, ele tem algumas coisas aqui que você pode mexer, você pode configurar, tá? E aí eles dão aqui as saídas que vão ter esses nomes, né? São as vagas que foram encontradas, todas as que foram encontradas, vagas que precisam de revisão humana, as que foram descartadas. Se o script travar no meio, ele faz um checkpoint de todas as vagas que ele viu até aquele momento, para você não perder. E esse log aqui é só para caso dê algum erro no script, você pode pegar esse log de busca e jogar na sua LLM e pedir ajuda. Falar, cara, olha, ele fez isso, porque ele tem toda uma área de log aqui, que é isso aqui, né?
pra entender o que o script tá fazendo de fato ali, o que ele tá fazendo, o que ele não tá fazendo, o que deu certo, o que deu errado, né? Então eu fiz essa parte de log ali pra ajudar, tá? Enfim, é isso. Então, basicamente, ele vai pegar cada um desses trechos aqui de query, vai procurar, né? Ele vai também olhar para esses termos específicos, são termos de cargo, que basicamente vão ajudar uma parte de regex ali embaixo a entender se, ok, a gente tá indo pelo caminho certo ou não. E ele vai falar quais são os termos que são sinais quentes de vaga boa, né? Basicamente aqui. Então, cara, remoto é vaga boa, 100% remoto é bom, home office. Mas, tipo, aqui não é necessariamente. Ah, não gosto de presencial, então não é um termo quente, mas é termo quente no sentido de eu consigo confiar de que isso é uma vaga, de fato. E não é, sei lá, uma pessoa reclamando da área, sabe? É vaga, é sinal quente nesse sentido, tá? Então vamos fazer um teste aqui. Aí, como que você roda o script de fato, tá? Digamos que você bateu o olho, cara, é isso, né? Então, se você quiser colocar mais eu tenho outros termos que uso aqui na busca também. Não é só analista de comunicação e nem assessor de imprensa. Tem um outro termo aqui que piriri pororó. Pode colocar ele aqui, coloca uma vírgula, enter. Ops. Aqui, enter. E tem que pôr entre coisas. Aí, enfim, você pode fazer aqui. Ou jogar na sua LLM e pedir pra ela fazer pra você também. Tipo, ó, adicione versões também dos termos A, B e C na parte de queries desse script aqui. Vai funcionar também, tá? Como que eu rodo esse script de fato? Eu vou escrever aqui Python, passo. Aí você tem que colocar esse nome que tá aqui, que é buscar, underline vagas, vagas.py. É basicamente isso. E aí você dá enter. E aí ele vai começar a rodar aqui bastante coisa, tá? Então, tudo isso aqui, deixa eu parar aqui, ele ainda tá rodando, né? Eu só scrollei pra cima. Mas, ó, eu acho o meu, ele não vai até o final, porque eu não tenho saldo suficiente no API Fi pra isso. Com quase certeza. Mas vamos ver, talvez o que ele achou, ele deixa lá e já era, tá? Então, o que o script tá fazendo aqui? Ele tá jogando tudo pro API Fi.linkedin post search, né? Então, ele tá procurando os posts. E aí ele achou, olha, ele achou um post que tem assessoria de imprensa, tananã, ele achou um desse, ele achou 13 posts de analista de PR, então parece que tem bastante coisa ali sobre isso. Aí ele faz algumas coisas aqui, ele faz uma normalização, ele fala quantos posts ele achou, né? Você não precisa ler tudo aqui e tal, mas ele detecta o idioma, ok? Os 16 posts estão em português. Ele faz um pré-filtro local, que é a parte do regex. Então ele fala aqui o que ele rejeitou como regex. Ó, tem um aqui que foi de notícia, né? Um post de notícia, então ele rejeitou. Teve 3 posts que ele classificou como não vaga, então ele tirou. 2 posts que não citou cargo, ele tirou. 2 posts que teve a nota local baixa, ele tirou também. Então você pode mexer. Ele até fala aqui, né? Esses posts aqui. Nota local 100, nota local 100. Então quando tem uma nota boa, 100, ele avança, né? Então ele tá só dando um exemplo aqui no terminal. E aí, depois disso, o que ele vai fazer, ó? Aí ele entra a parte da classificação mesmo aqui. Podia aqui tá maior, né? Mais fácil. Ele entra nessa parte da classificação mesmo, onde ele vai olhar onde ele vai olhar agora para LLM. Então ele vai pegar, tipo, olha, eu peguei o post 1, passei aqui no Cloud Haiku 4.5, ele passou esses tokens, saiu esses tokens e ele deu essa nota. Ele dá aqui um pouco da senioridade. Então, basicamente, até acho importante você olhar isso, porque você pode ajustar isso no script também, tá? Quando você estiver mexendo, né? Então, nessa parte aqui é quando você vai entrar na parte de classificação do prompt. Então, isso aqui é o que ele tá jogando pro Cloud ou pro ChatGPT. Ele tá falando, olha, você é um filtro rigoroso de vagas para um candidato, assessor de imprensa, analista de comunicação sênior no Brasil, tarará, enfim, se você quiser ler aqui e mexer, tá tudo certo. Eu só tomaria cuidado para não mexer nessa parte aqui de cargos, tá? Esse aqui que tá vermelho. E nem mudar esses termos aqui de cargo bate aqui. Cargo bate. Nem esse JSON aqui, mexer nesses termos que estão aqui. Porque senão isso aqui pode te dar uma dor de cabeça da LLM e não entender exatamente o que está sendo passado para ela, tá? Mas teve todo esse trabalho aqui. Se você quiser mexer em alguma coisa, tipo, por exemplo, não quero trabalho presencial. Você pode tirar presencial, né? Ele até fala, ó, desde que híbrido presencial seja na Grande São Paulo. Eu coloquei aqui, você
eu sei onde você mora, né? Então, eu sei que era de Osasco, mas eu acho que tá no seu LinkedIn também. Presencial em outro estado não serve, por exemplo, então tem esse cuidado aqui também. Vaga aberta quem mora no Brasil, rejeita vagas, enfim, tem tudo isso aqui. Então, toda essa parte aqui, esse prompt de classificação, né? Ele está sendo passado para cada um dos queries que estão aqui, né? Dos posts que foram passados aqui, que no caso daqueles... dos 16 que ele achou, eu já vou olhar aqui, né, o resultado dele. Dos 16 que achou, ele só mandou 8 para LLM, né, tá? Ó, e aí ele até traz aqui, ó, o resumo do funil, né? Então ele achou 19 na busca bruta, 16 foram validados, teve o pré-filtro, ele não aprovou nenhuma vaga. Mas ele falou que tem uma vaga aqui para revisão, que a gente pode olhar, e ele descartou 15. E aí o processo como todo levou 37 segundos, tá? Nenhuma vaga aprovada, veja vagas aqui e aqui, tá? Então vamos dar uma olhada nessas vagas agora, tá? Aqui. Abrir aqui, tá? Então as vagas são esses CSVs aqui. Então, não tem vaga aprovada, então ele não vai fazer um arquivo de vaga aprovada, mas se tivesse, ele estaria aqui. Mas vamos olhar as vagas que ele descartou aqui, tá? Então ele tem um aqui, ele traz aqui de quem é a empresa ou quem é o perfil, né? Na verdade, está postando aquilo. Ele tem uma aba aqui de senioridade. Você pode jogar isso aqui no Google, tá? Para abrir, tanto faz. Dá pra ver também. Mas o ponto é que ele traz aqui um post, tá? Aqui do lado, né? Então, sei lá, vamos pegar esse aqui, ó, esse Downroom aqui, ó, que tá falando que é Júnior Pleno Remoto Brasil. E ele deu uma nota. Por que ele deu nota 5? Então é importante a gente olhar. Aí eu vou vir aqui, vou copiar esse post. Ah, tá. Ele é um analista de pré-vendas. Então não tem nada a ver com coisa. Eu acho que aqui ele não dá. Ele não dá uma justificativa. Mas ele traz 100 caracteres do post. Pra, se você quiser ler aqui rápido, direto, assim, né? Tipo, pô, por que ele leu? Você não precisa abrir link por link, você pode só olhar por aqui. Esse aqui provavelmente ele tirou porque é vaga em Belo Horizonte. Esse aqui é um analista técnico. Sales Development Representative. Home Office em pré-vendas. Analista de marketing. Isso tudo apareceu. Se você colocasse analista de comunicação, tarará, ele apareceria ali, tá? Isso tudo aqui é das últimas 24 horas, se eu não me engano, tá? E aí, beleza, então eu tive uma noção boa aqui que ele realmente tirou. E só esses dois aqui que estão com 90, nota 90 pelo regex, isso é legal, né? Então, tipo, você teria recebido, você teria que olhar para isso aqui manualmente se não tivesse LLM, tá? Então ele ajudou nesse sentido. Uma boa formatação de vagas, mas no geral não funcionava. E ele tem uma vaga aqui para revisão, que é do estado de São Paulo, que é essa aqui, que é do Net Vagas, que eu não gosto muito de olhar, mas enfim, tá aqui, né? Ele abre aqui, ó. Então, tem analista sênior de comunicação corporativa. Ok, tem uma vaga aqui. Então, você pode abrir aqui, bater o olho nessa vaga. Essa provavelmente não é uma vaga que estaria aberta ali no coisa. Isso aqui foram das últimas 24 horas, apesar que eu sei que essa galera aqui do Netlify, eles estão postando vagas. Eles são tipo, ó, eles redirecionam pra vaga que tá aberta, enfim. É complicado, né? Mas esse aqui foi pra uma semana, né? Então, aí, deixa eu até te mostrar aqui quanto que ele gastou, tá? Deixa eu fechar aqui. Quanto que ele usou do meu API Fi? Então, tava 4,86, agora tá 4,94. Então, ele usou 15 centavos, uma coisa assim, né? E do Cloud aqui, quando eu olho o painel, ele usou 0,1, é isso? Acho que tava 4,24, né? Era isso? Eu não lembro. 4,25? Deixa eu começar a olhar no gasto do mês. Aqui, 28 é isso, ele usou 0,02, tá? Tipo, cara, usou muito pouquinho, tá? Então é mais ou menos esse o meu ponto aqui. E aí, cara, é isso. Então o que você pode fazer aqui, tipo, faz um teste. Aqui. Faz um teste de 24 horas com poucos posts por query, tá? Baixo, assim, tipo, acho que 25 é baixo, né? Então ele vai fazer. Ó. 20 queries. Eu não sei quantas queries tem aqui, tá? Não sei quantas queries tem. Mas ele basicamente ele vai fazer 20 vezes 25, tá? Então cada query ele vai procurar 25 posts ali, que dá. Acho que tá certo aquela conta? 20 vezes 25? 500, é isso mesmo, tá certo. Então ele vai procurar 500 posts aí, então ele tá falando que deu $1 por execução, mas na verdade deu bem menos lá, não sei porquê. Tá?
Então, depois, tipo, João, deu certo, tá funcionando. Cara, sobe essa janela de tempo pra week e sobe post e dobra, sei lá, post por query. Aí você pode pôr 50, 60, 70, aí você vê quanto que você tá confortável em usar ali do API-Fi, tá? E aí você vai ver que ele vai pegar uma gama muito maior ali de posts, ele vai filtrar muito mais posts, né? Que foram só 19, mas isso aqui pode tranquilamente chegar a 100, 200, 300 posts buscados aí. E aí você vai encontrar essas vagas que não estão necessariamente aqui na aba de vagas, mas são pessoas que estão precisando ali também, né? Uma coisa que você pode adaptar também esse script aqui também é caso você queira lidar com freelas, por exemplo. Esse script eu não tenho certeza, tem que olhar a parte aqui de regex, né? Que são esses sinais aqui. Deixa eu até procurar aqui. Freela. Sinais de oferta. Eu não sei exatamente como ele tá lidando aqui com eles. Cuida específico dessa área, script da agência e freelancer de assessoria oferecendo, né? Então, ó, eu acho que ele tá tirando um freelancer que tá se oferecendo para serviço, mas talvez se tem um, tipo assim, ó, estou atrás de um freela para uma assessoria de imprensa, talvez ele coloque ali no meio, não sei. Você pode, de novo, jogar esse buscar vagas numa LLM e falar, cara, eu quero adaptar esse script para as vagas tais, para pegar freela, eu só quero vaga remota, eu só quero isso, eu quero aquilo, então você meio que monta aí do jeito que tá. Eu só tentei trazer um exemplo aqui de fato que funcionasse aí pro seu dia a dia para ficar mais claro. É isso, mano. Espero que ajude. Se você tiver qualquer dúvida, me chama, tá? A gente vai trocando ideia. Mas a ideia é mais te ajudar. Eu fiz um vídeo longo, explicativo, meio chato. É... Mas a ideia é que depois. Beleza, tá funcionando? Tá. Ajustei aqui a parte do wiki de 70. Quis ajustar mais os valores aqui, quantas chamadas vão ser jogadas para LLM, etc. Quis brincar um pouquinho com os valores que estão aqui, que você pode mexer, né? Fica à vontade. Beleza. Você aperta a seta para cima aqui, dá Enter. Ele vai rodar a busca de novo. Salva, né? Você tem que salvar, né? Esse arquivo. Beleza, ele vai rodar agora de novo com essas novas configurações que você colocou aqui, buscando muito mais vagas, com um escopo muito maior, tá? É isso, mano. Espero que te ajude. E qualquer coisa, tamo aí, me chama. Tamo junto. Valeu.